irmãos, a paz do Senhor Jesus. Começamos aí a TV Ágape, a TV da sua família. Já se ajeita, não se esqueça, dá o like aí já compartilha, manda para os amigos, para os parentes. Hoje o programa está maravilhoso, os quadros que você já conhece. Começarei uma mensagem nova, fica aí, tá? Vamos para o primeiro quadro, o podcast Ágape, um assunto bem legal. Roda aí, primeiro quadro. Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso podcast Ágape, você já está acostumado. Toda semana estamos aqui recebendo um convidado. A gente fala aqui diversos assuntos. E hoje eu tenho a honra, tenho o prazer de receber meu amigo e irmão em Cristo, presbítero Mateus. Aperta minha mão aqui. Homem de Deus, estamos servindo a Cristo hoje pela bondade de Deus na mesma igreja. O presbítero Mateus é um amigo de longas datas. Um abraço para a esposa dele, Fernanda. Nós iremos bater um papo hoje no Salmo 91, fazer uma exposição desse salmo tão rico, tão conhecido, mas vou permitir que o presbítero Mateus se apresente, cumprimente vocês aí para a gente dar início. Presbítero, cumprimenta o pessoal aí, por favor. Olá, pessoal, paz do Senhor. É um prazer, pastor, nós estarmos participando aqui. Vamos falar um pouco daquilo que a gente chama, que é a palavra, e a gente espera que Deus venha edificar a todos nós. Presbítero também tem um canal no YouTube também, onde você explica um pouquinho mais da palavra. Não tem, presbítero? Tem sim. Qual o nome já do tem seu até canal? um tempo, pastor, que a gente está sem postar coisas novas, mas é o meu nome mesmo, Mateus com TH. Mateus com TH. De Castro Siqueira. Entra aí que você vai ser edificado. Pessoal, vamos expor aqui o Salmo 91, deixa eu ler esse salmo tão conhecido. Tem gente que usa ele como um amuleto, coloca na carteira, coloca num quadro, mas a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor não foi feita para isso, ela foi feita para ser entendida e aplicada. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Presbítero, sei que o senhor é um mestre da palavra, um estudioso, um exímio pregador. Expõe esse texto aí para nós, o que esse texto tem a dizer? A palavra está contigo. Vamos lá. Pastor, o Salmo 91, ele fala sobre proteção, né? O próprio título vai dizer a segurança daquele que se refugia em Deus. Sim. Então a essência do Salmo está falando acerca de proteção. Se nós formos aqui trazer uma didática e separar aqui o Salmo versículo por versículo, nós vamos ver que os versículos 1 e 2, eles vão falar diretamente acerca de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dos versículos 3 até o 8, vai falar acerca de providência. Deus vai livrar aquele que habita no esconderijo dele. Deus vai ser escudo, né, e broquel. Então nós vamos ver que a essência aqui dos versículos 3 até o 8 é providência. Dos versículos 9 até o 13, vai falar acerca da recompensa de nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, de nós recebermos providência de Deus. Nós vamos ver aqui no versículo 9, porque tu, Senhor, é o meu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda.
porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com o seu pé em pedra. Então perceba que aqui esses versículos vêm trazendo recompensa, né? Deus vai livrar. Inclusive é interessante, pastor, Sim. que esse versículo 11 é o mesmo que Satanás usa para tentar verdade, Jesus. verdade. Né? E aqui os dois últimos versículos, que é os três últimos, melhor dizendo, o 14, o 15 e o 16, vai fazer uma promessa, vai falar acerca de promessa. Pois tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então veja que o Salmo ele começa falando de proteção, depois ele fala de providência, depois ele fala de recompensa e termina falando de promessa. Que legal, pastor. E a maioria, pastor, dos teólogos vai afirmar que o Salmo 91 é, na verdade, a sequência do Salmo 90. Verdade. Né? E se nós formos fazermos um paralelo... O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Alguns até atribuem a essência do Salmo 91, a autoria por causa disso, né? De Moisés. Sim, Mas sim. não tem como afirmar, né? Há quem afirme que o Salmo 91 é composição de Moisés. Mas a máxima é que o pessoal, a concordância, vamos dizer assim, universal, é que o Salmo 91 é a sequência do 90. É verdade, isso. E quando nós paramos para analisar os dois textos, no Salmo 90, o homem parece que está, o homem pecador parece que está secando diante da ira de Deus, né? Diante do agir de Deus, da cobrança de Deus, vamos assim dizer. Hoje nós tivemos uma escola abençoada falando sobre isso. E no Salmo 91, em consonância com isso, já é o homem sendo abrigado por Deus. Verdade. O homem sendo protegido por Deus. E aí, nesse contexto, pastor, dos dois salmos, eu quero aqui falar um pouco sobre propósito. Claro. Né? Porque nós observamos que, às vezes, existem muitas pessoas frustradas dentro da igreja, que, às vezes, sonha, luta, rema, faz força e parece que o barco não rompe. Sai do lugar, né? A coisa não vai. E tem um texto que eu aprendi no início da minha fé, pastor, que não sai do meu coração nunca, que é: a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eu vi um pregador no início da minha fé fazer uma aplicação acima disso, lendo o texto de forma diferente. Se a alegria do Senhor é a nossa força, se nós não estamos sendo fortes, pode ser que Deus não está feliz conosco. Sim. Então, quando nós falamos de propósito, você percebe que o Salmo 90 traz o homem sob uma perspectiva, e o Salmo 91 traz o homem sobre outra. O Salmo 90, alguém está sofrendo, perecendo, e o Salmo 91, alguém está sendo escondido por Deus. Então eu quero trazer esse paralelo falando que aquele que está escondido por Deus está em busca do propósito dele na sua vida. Sim. Ele está trazendo para o Senhor alegria para que ele receba força. Né? Deus tem um propósito com cada um de nós. Todos nós não nascemos fruto do acaso. Todos nós temos em Deus um propósito. Claro. E todas as vezes que nós seguimos em direção a esse propósito, Deus, para proteger o propósito, nos protege. É por isso que nós vemos um homem no Salmo 90 frustrado e um homem no Salmo 91 sendo escondido. Obrigado. Porque ali ele está dentro do propósito de Deus. Eu gosto de usar, pastor, o exemplo de João Batista, que às vezes passa batido muitas das vezes a leitura. No Evangelho segundo Mateus, e aqui quero citar de forma muito rápida, no capítulo de número 11, tem um dos textos talvez mais emblemáticos, né, do Evangelho de Mateus, que é João Batista, que é esse personagem que todos nós conhecemos como um profeta singular. Sim. Agora, no capítulo 11, ele está preso, pastor, ele está no cárcere, e Jesus está ministrando em um certo lugar. E depois que ele termina, 2 discípulos que foram enviados pelo próprio João Batista vão questionar a Jesus, vão trazer a Jesus uma pergunta de João Batista. Eles vão perguntar assim, eles vão dizer para Jesus assim: João manda perguntar se você é aquele que nós esperávamos ou devemos aguardar a outro. E aí, pastor, eu digo que esse texto é emblemático
Porque esse João Batista que nós estamos falando é o mesmo que quando batizou Jesus, viu os céus abertos. É verdade. E ele ouviu a voz do próprio Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora, por que esse homem que teve essa experiência, essa vivência com Deus, duvida, alguns dias depois está mandando 2 discípulos fazer essa pergunta tão estranha aos nossos olhos para Jesus? Depois que eles fazem a pergunta, o texto vai nos informar que Jesus curou ali todos os doentes que ali estavam. E aí ele olha para os discípulos e fala assim: voltem a João e diga que os cegos vêm, os coxos andam, os paralíticos saltam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. E aí depois que os discípulos saem daquela cena, voltam a João Batista para levar a resposta de Jesus, Jesus vai falar com os seus apóstolos, os discípulos que estão cercando ele ali no momento, acerca de João Batista. E aqui, pastor, o versículo de número 11, eu quero fazer a leitura dele aqui para nós pensarmos um pouco sobre isso. Versículo 11: em verdade vos digo, que entre os que têm nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. E aí tem um ponto e uma vírgula no texto, e o final é assim: mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Pastor, veja bem que afirmativa forte de Jesus. Meu Deus. Aquele que é menor no reino dos céus se tornou maior do que João Batista. O que é menor do que o menor? Jesus está dizendo que aquele que é menor no reino se tornou maior do que João Batista. Por quê? Eu tenho uma explicação, pastor. Mateus capítulo 4. Sim. E nós estamos falando de propósito. Apenas o versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Então, irmãos, quando nós falamos de propósito, nós estamos falando de algo muito sério, algo que é a vontade de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus nos conhece tanto, Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe aquilo que de fato é melhor para nós. Quando o texto está aqui, quando nós lemos o capítulo 4, parece que o versículo 12 ele está fora de contexto. Porque aqui vai falar que Jesus vai para Galileia, vai fazer os seus primeiros... Então não tem nada a ver com João. É verdade. Mas a Bíblia Sagrada faz questão de informar, e nada na Bíblia é por acaso, que Jesus só começa o seu ministério depois que João Batista é preso. Por quê? Na minha concepção, pastor, João cumpre a sua missão. Tanto que Jesus, lá no versículo 11, testemunha dele. Aquele que é nascido de mulher, João tem sido maior. Por quê? Era um privilégio que muitos queriam ter. Jesus afirma ali que ele era aquele que foi enviado para endireitar, né, as veredas, os caminhos. Qual era o propósito de João, então? Seguir a Jesus. Continuar com Cristo no seu ministério. Claro. Mas a Bíblia vai nos informar nos demais evangelhos que João volta para o deserto para pregar, para continuar a pregar. Sendo que esse propósito já estava cumprido. Jesus só inicia o seu ministério depois que João é preso, como que se Jesus estivesse esperando João vir com ele para começar. Então, irmãos, eu acho que talvez uma das principais razões de termos tantos crentes frustrados na igreja, pessoas que às vezes não rompem na sua fé, na sua vida com Deus, é porque não busca alinhar a sua vida no propósito de Deus. Paulo vai trazer uma frase aos Filipenses dizendo que ele prossegue para o alvo, né? Então nós temos que seguir para o alvo. De repente, nós estamos falando aqui, pastor, para alguém que está lutando, está querendo melhorar, está querendo viver dias melhores espiritualmente falando, e talvez ele tentou, ele buscou uma forma e ele não tem conseguido romper. Talvez você não tenha deixado o seu coração ouvir a voz do Espírito te direcionando para o propósito de Deus na sua vida. Nós vamos ver, pastor, que às vezes as pessoas confundem as coisas. Quando nós olhamos para o exemplo, e aqui já vou encerrar, de Caim e Abel, nós vamos ver que talvez o que Caim tenta fazer não é olhando numa ótica humana,
não é algo ruim. Não é nada grave, Ele né? pensou, eu vou oferecer aquilo que eu plantei. Isso, ele trabalhava no campo, né? Ele trabalhava no campo, ele pensa, eu vou oferecer aquilo que eu plantei. Mas só que eles aprenderam já no ato de quando Deus visita Adão e Eva no jardim, a Bíblia diz que Deus os veste com os vestes de animais, então eles já aprendem, e Deus preparando a humanidade para o cordeiro, que o sacrifício pelo pecado era através de um animal. Do animal, é. Então, às vezes, as pessoas estão como Caim, querendo servir a Deus do jeito que elas acham que é certo, né? E às vezes se frustram, muitas das vezes, porque não encontram aquela alegria, aquela força que elas desejavam. Então, a nossa orientação aqui é que existem dois tipos de pessoas. Uma que parece que é a do Salmo 91, e uma que encontra abrigo em Deus, que vê Deus a cercar, a proteger, que vê Deus trazer recompensa, que vê Deus fazer promessa, que vê Deus trazer providência para a sua vida. Por quê? Porque elas buscam a vontade de Deus para a sua vida. Então o Salmo 91 vai falar daquele que Deus guarda, vai falar daquele que Deus renova, vai falar daquele que Deus revigora, daquele que Deus livra dos laços que o inimigo prepara. Amém? Meu irmão, que aula, hein? Que palavra, que ensinamento nós tivemos aqui hoje. Nós, né, estamos aqui nesse bate-papo, mas se pudesse a gente tinha mais. O que falta, meu irmão, a palavra do Senhor é viva, ela é poderosa. Presbítero, que aula. Muito obrigado. Meu Deus do céu, despede do pessoal aí que hoje Deus te usou com graça, que autoridade em cima desse texto. Pastor, é um prazer estar participando. Espero que Deus tenha falado com os irmãos. E vamos nessa, irmão. Deus está querendo fazer, Deus está querendo renovar. Vamos firme com Deus, cultuando, buscando a vontade de Deus, que no final dá tudo certo. Aperta a minha mão aqui. Obrigado, tá? Pessoal, assim a gente encerra. Fica mais aí, tem muita coisa boa para Deus realizar aqui no programa. Próximo quadro. Presbítero Mateus. Obrigado, hein? É o mestre da palavra, camarada manja muito. Próximo quadro agora, a minha amiga Adrila, o texto dentro do seu contexto. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez para gravar o quadro Texto com Contexto. E hoje nós vamos falar de um salmo muito bonito, que traz muita esperança, pelo menos ao meu coração. E nós vamos entender por que o salmista quis dizer aquilo que ele disse no contexto lá da Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo 125. Nós vamos ficar ali presos só o versículo 1 hoje, porque de fato é uma mensagem rápida. E queria que você lesse junto comigo aí da sua casa. A palavra de Deus fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Bem, é uma passagem muito linda, que traz muita esperança ao nosso coração, mas às vezes traz muita dúvida, né? Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O que a Bíblia quis dizer com isso? Bem, a cidade de Jerusalém ela é cercada ali de diversos montes, e um deles é o Monte de Sião. Ele fica ali, inclusive, às vezes, ele é até usado na Bíblia como sinônimo da presença de Deus, né? Então, o que a Bíblia quer dizer quando fala os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião? O Monte de Sião, ele estava ali, firmado em Jerusalém. E é justamente isso que a Bíblia está tentando dizer, né? Que o salmista está tentando dizer, quando fala que os que confiam nele são como o Monte de Sião. São aqueles que são firmados na presença do Senhor. Assim como ele estava ali firmado perto, próximo ali da cidade de Deus, próximo ali do povo de Deus, aqueles que confiam no Senhor estão firmados e vivem na rocha que é Cristo, né, que é o Senhor. Só que é interessante a gente ver que a Bíblia ela diz que não devemos ser como o Monte de Sião, mas já somos. Olha que legal esse entendimento, né? A Bíblia nos direciona a entender isso, que nós já somos o Monte de Sião, nós já somos como o Monte de Sião, quando nós confiamos no Senhor. Contudo, é interessante a gente saber que essa passagem ela é direcionada para aqueles que confiam em Deus. Então, aquele que confia, ele é como o Monte de Sião, né? Aquele que confia, ele já está ali como o Monte de Sião. Ele não deve ser, mas ele já é como o Monte de Sião, ou seja, ele está firmado na rocha que é Cristo, ele já está firmado ali na presença de Deus. Inclusive, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa tal confiança, né? O
quem são esses que confiam? Se você pegar esse salmo depois, ele vai falar um pouco sobre os justos, um pouco sobre aqueles que caminham conforme a palavra de Deus. E justamente esses são os que confiam no Senhor. Abre a sua Bíblia em Provérbios 18:10. Nós vamos ler 2 passagens hoje sobre a confiança. E a primeira delas está lá nessa passagem que eu disse para vocês agora. E fala desse jeito: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Agora abre em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Então, aqueles que confiam no Senhor, é como se eles voltassem para Deus, porque é uma torre forte, é um lugar seguro. Então, confiar em Deus não é simplesmente falar que confia em Deus, mas é voltar para ela e correr para Deus, correr para Ele, porque é uma torre forte, é algo que dá firmeza para nós, né? Então, quando o salmista ele fala, aqueles que confiam em Deus são como os montes de Sião, ele está querendo dizer que essas pessoas elas vão desfrutar de estabilidade, de segurança, de conforto ali na presença de Deus nesse sentido, né, de que quem confia em Deus está firme, como o monte de Sião. Mas o que eu gostaria hoje de falar, principalmente com vocês, é que tem uma parte nessa passagem que ela é um pouco descontextualizada e às vezes traz um entendimento errado ao nosso coração. Nós já entendemos que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, mas tem uma partezinha aí que às vezes ela é descontextualizada, que é não se abalam, ou então são inabaláveis, né? Algumas traduções mais atuais falam isso. Mas o que é ser inabalável? Às vezes nós usamos essa passagem para dizer assim, eu confio em Deus, então eu sou inabalável, né? Eu não vou me abalar por nada. E não é esse o sentido fiel que a palavra está tentando nos dizer. Quando nós falamos dessa maneira, parece que soa, né, uma autossuficiência, uma independência. E não é isso que Deus está querendo dizer. Se você abrir em 1 Coríntios 1:8, fala assim: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é uma força que vem de nós, não é uma forma de ser inabalável porque nós somos fortes, porque nós somos suficientes, mas porque Deus está conosco, porque nós não estamos sozinhos. Ele fala claramente que Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em Jesus nós somos inabaláveis, mas não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos suficientes, não é porque nós bastamos. Não, muito pelo contrário, porque em Jesus nós temos essa força, essa fortaleza. E, inclusive, às vezes esse contexto é levado para o sentido de, eu sou inabalável, então não vou me abater com isso. Olha para você ver que perigo. Tem uma parte lá em Salmos 42:5 que o salmista fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, não quer dizer que você não vai se abater um dia, que você não vai ficar entristecido com alguma situação, que você não pode ficar frustrado, que você não pode se frustrar com pessoas, com situações. Mas, muito pelo contrário, você vai saber lidar com isso, porque em Deus você não se abala. Mas não quer dizer que você não possa se abater, que você não possa se frustrar, que você não possa, às vezes, ficar chateado com alguma situação. Até porque o próprio Jesus, em João 16:33, falou: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus nos mandou ter bom ânimo, é porque em algum momento nós passaríamos por algum momento de tribulação, por alguma prova, e Ele está conosco. Isso é o que nos torna seres inabaláveis, a presença de Jesus, não a nossa autossuficiência ou porque nós damos conta de tudo, não. Porque nós estamos firmados com os pés em Jesus Cristo e nós estamos firmes numa fortaleza que é segura e que não se abala. Ser inabalável não é enfrentar problemas, é estar em Cristo. Então, que nós venhamos entender isso. O Monte de Sião, afinal, ele está ali. Ele passa por chuva, por sol, por intempéries, por alguns problemas, né? Passa ali por diversas situações ali do tempo e ele continua firme e inabalável. Então, ser inabalável não quer dizer que nós não vamos passar por problemas nunca, mas que mesmo com todos eles, nós vamos continuar firmes, porque nós estamos ali, fixados, firmes na rocha que é Cristo, que é Jesus. Então, quem é o inabalável na Bíblia? O que é o inabalável na Bíblia? Leia comigo agora Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus no Senhor.
Então eu ouso dizer aqui hoje que o inabalável é aquele que entendeu sobre o amor de Jesus Cristo. Que quando nós vivemos o amor dele, nada pode nos separar. Nada, nem altura, nem profundidade, nem tristeza, nada vai nos separar do amor de Deus. Esse para mim hoje é aquele que é inabalável. Não aquele que é autossuficiente, não aquele que é independente, não aquele que usa das suas próprias forças, dos seus próprios recursos, mas aquele que entendeu o poder que tem carregar o amor de Jesus e decidir viver no amor de Jesus. Então, que nós decidamos ser pessoas que confiam no Senhor e ser como o Monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Ou seja, pessoas que decidem estar firmes nos pés de Jesus, firmes na rocha que é Jesus Cristo. E não pessoas que são instáveis, pessoas às vezes que não tem nada firme ali nos pés e que vivem uma vida instável, né? Mas uma pessoa que está fixada no amor de Jesus Cristo e com esse entendimento que nada pode nos separar do amor dele. Então é uma passagem muito simples, mas que traz um entendimento aí legal, né, para os nossos dias de hoje, que você venha entender essa passagem hoje e confiar no Senhor de todo o seu coração, né, e buscar Ele ali como uma torre forte, como uma torre segura, porque de fato a única pessoa que pode nos oferecer esse tipo de segurança que nós precisamos para passar sol, para passar chuva, para passar problemas e provações é o nosso Jesus Cristo. Não é nós, não é nossa suficiência, não é o que nós conseguimos fazer pelos nossos talentos, não é. É pela presença de Jesus Cristo. Então, que você hoje carregue essa convicção e seja inabalável como o Monte de Sião, mas seja inabalável com o entendimento correto. É isso, até mais. Obrigado, Adrila. Pessoal, não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Hoje a TV Ágape está uma maravilha. Vamos conferir agora a agenda da igreja? Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja. Vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira o culto de oração. Às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta. É onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja. Aguardo você. Deus te abençoe. Forte abraço. Mês de março, estamos em festa. Aniversário da igreja, 14 anos. Tá muito bom. Casa cheia, para a glória de Deus. Os pastores aí sendo usados demais. E sorteio de brindes. Todo culto estamos sorteando aqui uma média de 10 brindes. Aguardo você. Próximo quadro agora. Meu amigo Alex e o Zilton nos ensinando aqui a gente entender as canções que a gente canta aqui na igreja. Qual que é a canção de hoje, meus irmãos? Bom, meus amigos, esse é mais um Cantando a Palavra. E hoje nós, tanto eu quanto o Alex, nós iremos falar sobre uma canção que é muito cantada, principalmente em momentos de ceias. E parece que nós estamos numa pegada muito boa de falar do Fernandinho. Mas o Fernandinho ele tem sido um cantor, um ministro, né, Alex, no Brasil, que tem uma cultura de celebração, mas também de letras extremamente bíblicas.
Então hoje nós iremos falar sobre Nada Além do Sangue. Alex, qual que é a sua percepção sobre essa música? Cara, é o que você disse, né? É uma música extremamente bíblica, é uma música que o Fernandinho ele tem um domínio ali, né? Você consegue ver que ele tem um domínio sobre a palavra para poder criar essas letras, fazendo junção ali, estrofe e capítulo e versículos bíblicos. E é uma música extremamente que toca, né? Uma música que mexe mesmo ali com quem está ouvindo, porque ela traz já uma mensagem ali muito pura, né? Que é Nada Além do Sangue. O próprio título, né? Já deixa isso bem claro. E nós vamos começar aqui na primeira estrofe. A primeira estrofe fala o seguinte: Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço tua voz. Ele fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Então aqui na primeira estrofe nós temos uma metáfora sobre o que a fé em Cristo, a fé no poder do sangue de Jesus, ele pode fazer na nossa vida, o que ele nos proporciona. O ser humano, ele fora da reconciliação, ele é incapaz de ouvir a voz de Deus. Isso. Então, quando nós estamos reconciliados com Deus através do sacrifício da cruz e lavados e remidos pelo sangue, nós entendemos que o homem caído ele pode voltar a ouvir a voz de Deus e retornar ao lugar de intimidade com o Pai, né? Mas é interessante essa parte porque a gente vê que existe algum critério, né? Então, para que a gente possa ir além, ele coloca que é o quê? Pelo teu sangue. Sim. Então nós somos extremamente dependentes dele para que haja um rompimento, né, Zildo? Sim. E aqui nós vemos que a base bíblica para essa estrofe é o quê? Romanos 3, 25 a 26, onde o texto vai dizer o seguinte: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então esse texto, ele, biblicamente, ele nos diz praticamente o seguinte: Deus ele teve paciência porque ele sabia que haveria um preço a ser pago e aquele sangue derramado no propiciatório da cruz, ele iria nos lavar, nos remir, ele nos justificaria, mas também seria justiça sobre nós. Quando nós falamos sobre ser justiça, quer dizer o quê? Como sociedade, nós somos julgados, às vezes, por viver essa vida de igreja, por estarmos aqui servindo a Deus, e as pessoas nos veem como loucos, fanáticos, mas Deus ele entra como justificador da nossa fé, porque a transformação na nossa vida, os frutos gerados, eles vêm através da propiciação feita em Cristo Jesus, através do seu sangue. Isso. E continuando, fala, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Cara, essa parte me pega muito. E ela continua, né? Fala de tua justiça pela minha vida. Onde você acabou de falar, né? Da questão da justiça. E essa parte, onde ouço a tua voz. Cara, isso me pega tanto a questão de ouvir a voz de Deus, porque quando nós vamos além, a gente está rodeado em um lugar, em um mundo, né? Onde faz muito barulho. E a gente tem que estar sempre além, a todas as alturas, sim, né? Para ouvir a voz de Deus, porque senão o barulho do mundo silencia a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus hoje é algo muito importante. Ouvir a voz de Deus hoje é algo como que o ar que você respira. Ouvir a voz de Deus é algo que você não pode viver sem, porque senão você não tem um direcionamento. É como se você tivesse um avião e ele não tivesse ali aquele direcionamento de para onde você vai. É como se você estivesse em um deserto sem uma bússola, sem um sol ali para saber aonde você tem que seguir. A segunda estrofe ela vai falar sobre a graça e o amor de Deus derramado através do sacrifício na cruz. O verso vai falar o seguinte: que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Mas ele frisa praticamente em todos os versos que é somente pelo sangue. Então nós entendemos que o caminho para Ele é a reconciliação do homem com Deus, mas ela vem através da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que no ato do batismo nós devemos declarar de alta voz que nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador. Mas nós estamos declarando que nós aceitamos a pessoa de Jesus, mas também o seu sacrifício como o ato da remissão do homem. Então, quando ele fala aqui, através da aceitação do sacrifício de Cristo, nós temos a nossa vida, mas também a nossa alma salva. E o texto bíblico que fala sobre isso está aqui em Romanos 5, versículo 9, que fala o seguinte: pela sua morte, nós agora estamos em boas relações com Deus.
E agora que somos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão por meio dele, seremos livres do castigo final. Amém. Essa parte é bem... É interessante que a gente acabou de falar, né, da questão de ter um destino para olhar e para seguir a Jesus e conseguir ouvir a voz dele, né, de Deus. E no segundo capítulo linka muito bem, porque ele fala que prepara para nós um caminho para ele. Sim. Então a gente entende que todos os caminhos ele tem que levar ao Senhor. Houve um preço de sangue, e é isso que a gente... que o autor tenta frisar muito, que é somente pelo sangue, que é a próxima frase, né? Isso. Onde eu posso me achegar, é somente pelo sangue. E é interessante saber porque Jesus ele declara, eu sou o caminho. Ou seja, o único caminho é através dele, mas também por meio do sacrifício dele. Tanto que a Bíblia Paulo vai dizer, né, que ele fez um novo e suficiente caminho para que nós pudéssemos voltar a este lugar de intimidade com o Pai. O sangue ele foi realmente a chave que abriu a porta para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Ela não foi uma chave física, ela foi uma chave espiritual, ela foi uma chave que ela é metafórica, mas ela é real na nossa vida. Ela vem como um sangue derramado, mas também ela vem como um alvejante, né? Porque olha o que ele diz na outra parte, que nos lava dos pecados. Então ele já traz ali o princípio da justificação, que é o processo feito por nós, onde nós não precisamos fazer nada. Nós só precisamos estar. Mas a segunda parte diz que ele nos faz brancos como a neve, que é uma referência muito encontrada no texto de Apocalipse, né? Que da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos seus mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou do pecado. Está em Apocalipse 1:5. Então, sujos da lama do pecado, mas limpos pelo seu sangue. Eu acho interessante fazer uma analogia quando a gente é criança, a gente gosta de brincar na rua ali, no asfalto, e às vezes se machuca. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você rala ali? Tem que fazer o quê? Tem que lavar. Às vezes é um processo dolorido, às vezes é um processo que traz ali um pouco de desconforto na hora de lavar ali as suas feridas, mas é o primeiro processo onde traz o quê? A restauração, a posterior restauração, né? É lavado para que melhore. E aqui no texto, e aqui a música fala que nos lava do pecado e nos traz restauração. Aqui estamos falando que talvez haveriam momentos difíceis, mesmo estando caminhando com Jesus, mesmo estando no caminho que ele nos mostra, né? Assim como disse as estrofes anteriores. Entretanto, nos traz restauração. Sim. Às vezes a gente ainda não chegou nesse processo de restauração, ainda estamos no processo de lavagem, um processo desconfortável que às vezes traz um certo medo, traz dor, né? Mas porque a palavra de hoje que eu queria deixar relacionada a esse tema específico pode ser que esteja doendo agora, mas haverá restauração. E é interessante para quem já teve contato com o sangue, que o sangue ele é algo que quando entra em contato com algum tecido ou algum ambiente, ele transforma aquele lugar. É uma mancha que não sai. Então Jesus ele é o único que com o seu sangue, nos sujando com o seu sangue, ele consegue nos deixar mais limpo do que antes. Isso. Porque se você derramar sangue no seu carro, você pode jogar aquele carpete fora. Ele nunca mais vai prestar. Mas quando nós somos lavados no sangue de Cristo, aí é que nós começamos a ter valor. É aí que nós começamos a se sentir verdadeiramente filhos e é aí que a nossa vida começa a realmente fazer sentido. E justamente por essa parte do fazer sentido é onde que ele finaliza de uma forma perfeita. Porque depois de entender que ele foi lavado pelo sangue de Cristo, que o sacrifício o restaurou, que o sangue o limpou, que ele está habilitado a estar na presença de Deus, ele entende a maior verdade que todos nós muitas das vezes temos ignorado. E ele declara, eu sou livre. Eu sou livre. Ele declara a liberdade que nós devemos, que nós temos em Cristo. Mas o que seria esse livre? Porque o mundo prega que nós somos livres, nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Mas a nossa liberdade em Cristo é uma libertinagem. É uma libertinagem. Mas a nossa liberdade em Cristo, ela te habilita a não fazer o que você quer, fazer aquilo que Ele quer, porque nós somos livres em Cristo. Livres em Cristo. Essa falsa impressão de liberdade é interessante porque às vezes você acha que liberdade é você poder fazer tudo. Ou até mesmo você achar que pode, mas na verdade você não pode fazer tudo. Às vezes você já
viciado em fazer algo, você gosta. Por exemplo, quem gosta de comer chocolate. Às vezes o cara come tanto chocolate, tanto chocolate. Eu sou livre, se eu quiser comer um chocolate, beleza. Sim. Mas ele não consegue não comer o chocolate. Isso não é liberdade. Liberdade é você escolher e saber o que você pode fazer e o que você quer e o que você não pode. E essa liberdade aqui é exatamente, na minha percepção, é escolher a Cristo e viver a Cristo na liberdade que eu tenho de viver e de poder escolher, porque Ele me deu essa liberdade. Até porque o que Ele fala e finaliza aqui, eu sou livre. A maior liberdade não é fazer, não estou preso, né, na minha vontade mais. Não é fazer a nossa vontade, é saber do que nós temos que abdicar. Exatamente. E essa canção, ela é muito bíblica pelo seguinte, ela traz os pilares da doutrina da salvação muito bem fundamentados. Em tempos onde nós temos canções que exaltam muito eu, totalmente antropocêntricas, onde fala sobre Deus fez para mim, Deus me deu, Deus fez. Então nós entendemos que ele coloca o foco em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus. Gostaria de citar aqui uma palavra que John Wesley ele fala. Ele fala o seguinte: temos, portanto, de confiar somente na misericórdia de Deus e nos méritos de Cristo para consegui-la. Ele foi o único a tirar os nossos pecados. Temos de ir somente a Ele para isto, esquecendo as nossas virtudes, as boas obras, os pensamentos, palavras e confiando somente em Deus. Amém. Então, essa canção ela nos leva a um lugar em adoração, a um lugar de louvor a Deus, porque ela exalta a Ele. Ela também fala sobre aquilo que Ele fez por nós, então ela também tem a ver com adoração, mas ela principalmente, ela entroniza Cristo no lugar de honra onde Ele deve estar, ou seja, no centro de tudo. No centro de tudo. E nos traz o entendimento da dependência que nós temos dEle, para ser livres, para ser lavados, para ser limpos e ser restaurados. Então nós cantamos muito essa canção em momentos de ceia, mas eu acho que ela deveria ser um hino para a nossa vida. Ela é. Por quê? Qualquer momento. Qualquer momento que você se lembra do sacrifício e daquilo que foi feito por você, vai te trazer também uma certa responsabilidade daquilo que você fará por Ele. Verdade. Muito boa. Meus amigos, então, essa foi a análise de hoje. Qualquer dúvida, mande no direct, like, compartilha e mande as suas sugestões. Uma ressalva, nós poderíamos falar muito sobre as músicas que não falam de Cristo. A gente poderia bater muito nesse ponto. Mas em tempo onde todos estão criticando demais, é melhor nós falarmos daquilo que realmente fala de Jesus para que nós possamos trazer purificar aquilo que nós queremos fazer. Porque muitas das vezes erramos por falta de conhecimento. Então vamos voltar os nossos olhos para quem está acertando e deixa que o mundo critica quem está errando. Exatamente. É com o senhor, pastorzão? Essa dupla aí é fenomenal, os dois irmãos. Abraço para vocês. Pessoal, a palavra do Senhor começaria uma mensagem nova. Confere aí. Pessoal, eu quero começar com vocês hoje uma série de mensagens sobre o tabernáculo. Iremos aprender aqui muitas coisas durante algumas semanas sobre esse assunto. Você vai ver como que esse tabernáculo nos ensina grandes coisas para a gente aplicar na nossa vida cristã. Êxodo capítulo 25, quero ler com você o verso 8 e 9 para servir de base, mas até o capítulo 34, mais ou menos, de Êxodo, nós iremos aprender muita coisa sobre o tabernáculo. Vai dizer assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Essa ordem aqui foi dada pelo Senhor a Moisés, quando Moisés estava no alto de um monte. Durante 40 dias, Moisés fica lá e Deus vai passar para ele tudo, muitas coisas, as leis, como que Deus gostaria que nós sirvamos a Ele. E dentro dessas ordens, o Senhor vai dizer para ele: Moisés, avisa para o meu povo, avisa para eles, que é meu desejo habitar entre eles. É meu desejo caminhar com vocês no deserto. E vocês me farão uma tenda móvel, o tabernáculo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, para que eu habite em vocês. Sempre foi desejo de Deus de caminhar com a gente, sempre foi. Desde o Éden, o homem foi feito para caminhar perto de Deus, mas o pecado trouxe a cisão, a separação entre Deus e o homem, e através da morte de Jesus na cruz, nós somos reconciliados, né?
Mas antes da morte de Cristo, nós sempre vemos Deus indo em busca do povo. Não é o povo que queria buscar Deus, sempre foi desejo de Deus de caminhar com o seu povo. E aqui é uma delas onde o Senhor vai falar com Moisés para construir esse tabernáculo. Ele media, deixa eu passar aqui as medidas para você, mais ou menos 45 metros de comprimento, 22 de largura e aproximadamente 4,5 metros seria o tabernáculo onde Deus iria se manifestar ali, e Deus iria dar para Moisés também todas as diretrizes dos utensílios que ali estariam. Esse tabernáculo, ele simboliza o quê? Uma tipologia de Cristo. Tanto o tabernáculo quanto os utensílios, tudo apontava para Jesus. Vou te dar um exemplo. Por quê? O que fez Deus caminhar com os homens? Jesus. Então, o tabernáculo é a tipologia de Jesus. Ali dentro do tabernáculo, vou te dar um exemplo, havia ali o menorá que trazia a luz. Por que o menorá aponta para Cristo? Porque Jesus disse em João 8, eu sou a luz do mundo. Então tudo apontava para Jesus. Segundo, ela representa também a igreja do Senhor aqui na terra. Porque do mesmo jeito que as pessoas iam ali para adorar ao Senhor, hoje a igreja do Senhor também, nós nos reunimos na igreja para adorar ao Senhor. Ah, mas a igreja não salva. É verdade, mas a igreja é o lugar onde os salvos se reúnem. Quem é salvo quer congregar. E a terceira coisa que esse tabernáculo nos ensina, também o nosso relacionamento com Deus. Vamos uma outra coisa aqui, só na introdução. O tabernáculo, ele foi levantado no deserto. A ordem que Deus deu para Moisés é: vocês vão passar pelo deserto, e nesse deserto eu quero que vocês façam esse tabernáculo. Essa tenda móvel foi reerguida no deserto. Por quê, pastor? Olha que legal. A ordem de Deus não foi para construir o tabernáculo quando eles estavam bem, num lugar bom. Não, no deserto, é o pior lugar da terra, irmãos. No deserto nada produz, nada vinga, nada cresce, mas era Deus dizendo para eles: eu quero caminhar com vocês, eu quero habitar com vocês nos desertos da vida, nos piores momentos da vida de vocês, eu estarei presente. Então, quando eu olho para essa ordem de Deus, construir o tabernáculo no deserto, meu coração se alegra, porque Deus é Deus que caminha conosco no deserto, Deus é Deus que caminha com a gente nas horas mais difíceis, Deus é Deus que está conosco nas horas mais atribuladas. Eu estou pregando para alguém agora que você está vivendo um deserto, está vivendo um momento difícil, e o diabo tenta colocar na nossa mente: Deus não te ama, Deus te esqueceu, Deus te abandonou. É mentira do diabo. Do mesmo jeito que o tabernáculo foi reerguido no deserto, Deus também está dizendo, aqui está falando com você: eu caminho com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. O salmista do Salmo 23 vai dizer isso. Deus está com você, você está desempregado, você está enfrentando uma crise familiar, você está enfermo, e o Senhor está contigo agora lado a lado. O tabernáculo foi levantado no deserto também, primeiro para mostrar que a companhia de Deus é nos momentos mais difíceis. E segundo, irmãos, nada no deserto prospera. Se você dá uma volta no deserto de Israel, você só vai ver estrada. Lá não tem comércio, lá não tem jardim. Por quê? Aqui no deserto, não brota nada. Mas o tabernáculo do Senhor, o projeto do Senhor foi erguido no deserto. No pior lugar da terra, o projeto de Deus funcionou. Pastor, o que o senhor quer me dizer? Eu quero te dizer aqui que quando eu olho para o tabernáculo no deserto, irmãos, não tem nada que possa impedir o projeto do Senhor. Não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Até no deserto, Deus cumpre os seus planos. Até nos lugares difíceis, Deus faz a sua obra crescer, Deus faz a sua obra avançar. Deserto não é e nunca foi problema para os planos de Deus se cumprir.
Como que eu falei que o tabernáculo é uma das tipologias da igreja, por isso que Jesus vai dizer que contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem, irmãos. A perseguição não parou a igreja, como diz o hino, o Coliseu não parou a igreja, nem o Covid, irmãos. Vivemos um momento turbulento em todo o mundo há uns anos atrás aí. Infelizmente, quantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas, quantos comércios que se fecharam, mas a igreja do Senhor parou? De maneira nenhuma. A igreja do Senhor, até no Covid, a igreja triunfante, a igreja avançando, a igreja salvando vidas. Querido, até na época do Covid, a igreja do Senhor cresceu. Por quê? Nada e ninguém pode parar a igreja do Senhor. E como que eu disse que o tabernáculo também simboliza a nossa vida com Deus, talvez você fale, pastor, eu estou num momento difícil, num momento fraco, eu acho que eu vou ter que parar, vou ter que retroceder. Nada disso. Você não vai parar, você não vai retroceder, você vai prosseguir, a tua força vem de Deus, Deus vai te capacitar, Deus vai te ajudar, Deus vai firmar os seus passos. Então esse tabernáculo no deserto é para nos ensinar a comunhão que Deus quer ter conosco. Pode ser até no deserto, nos lugares mais difíceis, e nenhum lugar é difícil a ponto de fazer a obra de Deus crescer. A sua vida vai crescer, teu ministério vai prosperar, independente do lugar. Quando eu olho para o tabernáculo, eu aprendo isso. Agora, vamos aprender algumas coisinhas aqui, para a gente já caminhar para o fim, que tem muita coisa para a gente falar e eu quero fracionar. Quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo, tem um detalhe aqui, irmãos, que a gente não pode deixar passar batido. Deus vai dar todas as coordenadas para Moisés, todas, desde o tabernáculo móvel, o exterior, quanto os objetos. Tudo Deus vai falar, o tamanho, a cor, a espessura, o material, tudo. E quando Deus começa falando com Moisés, Deus não pede para ele construir o exterior. Primeiro, por exemplo, você vai construir uma casa, vamos pensar aqui, você compra o lote, claro. Você não chega no lote e fala assim, eu vou colocar a minha televisão aqui, eu vou colocar a cama aqui, eu vou colocar a churrasqueira aqui. Não, você não coloca os móveis lá primeiro. Primeiro você começa com o exterior, você começa com a planta da casa. Quando tudo for aprovado, você começa com as paredes, você começa com os muros, é uma questão de lógica. Só no final você coloca os utensílios. Mas quando Deus pede para Moisés começar a construir o tabernáculo, a primeira coisa que Deus pede para ele construir não é pelo exterior, é pelo interior. A primeira coisa que Deus pede para Moisés fazer é ele começar a construir primeiro a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era a representação máxima de Deus. Mais à frente eu vou te explicar como que ela foi feita, mas quem olhasse para a Arca da Aliança via ali a presença de Deus. Então aqui eu aprendo 3 coisas para a gente já caminhar para o fim. Primeira delas, Deus quer começar a trabalhar com a gente primeiro por dentro. Eu vou repetir. Quando Deus está fazendo a obra, primeiro Ele começa a trabalhar por dentro. O tabernáculo não começou por fora, começou por dentro. Evangelho, irmãos, não é mudança por fora somente, evangelho é mudança por dentro. A religião, guarda isso aqui, a religião quer colocar em você uma roupa nova em cima de um corpo sujo. O cristianismo não, primeiro vai limpar o nosso corpo sujo e depois nos dá umas vestes novas. Se você for para a igreja pensando somente no exterior, você vai virar um religioso, porque o cristianismo nos transforma por dentro. E depois que o interior é transformado, o exterior é refletido. A segunda coisa, a Arca da Aliança, irmãos, a Arca da Aliança simboliza a presença máxima de Deus. Tudo nas nossas vidas, tudo começa com a Arca da Aliança, começa com a presença de Deus. O que o Senhor já estava ensinando para Moisés? Moisés, nós vamos fazer algo maravilhoso, mas começa com a minha presença. Começa construindo a minha arca. Tudo começa na minha presença. Porque, querido, tudo que formos começar, começa em Cristo. Vai começar um casamento?
Começa com Cristo. Vai começar o emprego? Começa com Cristo. Vai começar um projeto? Começa com Cristo. Vai começar uma faculdade? Começa com Cristo. Porque se nós não começarmos com Ele, vai dar errado. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia tem 66 livros. E quando nós chegamos lá em Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ver o Senhor vitorioso e nós vitoriosos com Cristo. Satanás é derrotado. Mas por que lá no último capítulo da Bíblia vai dar certo? Porque no primeiro versículo nós vemos assim, no princípio, Deus. Coloca Deus no princípio que Ele vai cuidar do resto. Nos 66 livros da Bíblia, a gente vê o diabo se levantando com unhas e dentes, tentando parar o reino de Deus. Nós vemos pessoas falhando, nós vemos a maldade do homem, mas por que elas não prevalecem? Porque no princípio Deus foi colocado. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus no princípio, comece com Deus, que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Eu vou terminar aqui, na verdade eu disse que seriam 3, mas são só 2, tá? Semana que vem a gente dá sequência a esse estudo do tabernáculo. Eu estou apenas na introdução, tem tanta coisa boa, mas guarda isso hoje. Deus quer caminhar contigo no deserto. Não há deserto que impeça a obra de Deus de trabalhar. E quando Deus começa a tua obra, primeiro Ele começa no interior. E a gente começa sempre na Arca da Aliança, sempre com Jesus, sempre com Deus. Vamos orar? Semana que vem a gente dá sequência a essa palavra. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar a cada vida que ouviu essa palavra. Quantas lições nós aprendemos hoje do tabernáculo. Sempre foi desejo do Senhor de caminhar conosco. É o Senhor que nos busca, é o Senhor que quer caminhar conosco. Nós somos falhos e pecadores. Se dependesse de nós, a gente jamais conseguiria. Mas do mesmo jeito que o tabernáculo foi reerguido no deserto, o Senhor quer caminhar com a gente nos piores momentos. Nem o deserto parou o agir do Senhor. Pai, hoje nós aprendemos que o tabernáculo também foi reerguido primeiramente por dentro. O Senhor pediu para Moisés construir primeiro a Arca da Aliança, porque a transformação do Evangelho é de dentro para fora. E é a Tua presença que faz tudo em nós. Guarda este homem, guarda essa mulher, cuida dessa família, cura essa enfermidade, salva essa vida, Senhor. Eu te entrego e te apresento cada pessoa que ouviu essa palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Assim a gente encerra. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Paz do Senhor, pessoal, com Deus.